eu não consigo separar nada do que eu vou falar, né? Todo o conteúdo do canal, vira e mexe, vocês vão ver eu falando do Ayurveda, porque eu não consigo mais viver sem o Ayurveda. É a ciência mais antiga da humanidade, é a medicina mais antiga, dela veio a medicina chinesa, até chegar a nossa medicina ocidental tradicional. Mas se iniciou lá no Ayurveda. Então, estudar, estar com vocês, falar sobre as consequências de uma mãe narcisista, eu gosto muito. Por tudo, né? É o que eu costumo dizer para você. Você que tem depressão, você não vai curar só a depressão só tomando remédio. Você precisa mudar a sua alimentação, você precisa de ver como está seu intestino, porque podem estar faltando alguns nutrientes. E o Ayurveda junta tudo. Junta a mente e o corpo. Então, é importante a gente entender como são os nossos filhos, sabe? E a perspectiva do Ayurveda faz a gente conseguir entender melhor o ser humano como um ser, sabe? Os nossos filhos também, cada um com suas individualidades, cada ser é único, né? O filho da Joana, ele é mais quietinho porque ele tem a genética da Joana, a vivência que a Joana deu para ele, a vivência, o ambiente que ele viveu. O filho dela tem a íris diferente da íris do seu, tem a digital diferente da íris do seu. E às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam padronizados, venham um padrão direto da perfeitinho, bonitinho, e de referência é só ficar com a olheira dormindo com o menino no hospital. E não é bem assim, né? Então, no Ayurveda, os doshas, eles devem ser observados a partir dos 16 anos, quando a personalidade, né? Só um minutinho, gente, que eu tô começando a sentir frio. Quando a personalidade dessa criança começa a se formar, né? Mas tem alguns indícios aí antes dos 16 anos, né? Que já dá para a gente observar. E, assim, o dosha que seu filho vai ter, ou é o dosha que você tem, ou é o que o pai tem, né? É algo realmente genético. Então, possivelmente ele vai ter seu dosha, ou o dosha do seu marido, ou os dois, né? Do seu ou do seu marido. Por exemplo, uma criança que nasce cafa, e existe, tem essa diferença também. Pode ocorrer uma criança nascer cafa, e aí, no decorrer da gravidez, de bebê, ou até os 7 anos, 8 anos, que é a formação, né? A principal formação do ser humano, até os 7, 8 anos. Uns dizem 6, outros dizem 7, outros dizem outros especialistas. Se ocorrer um trauma aí, essa criança que nasceu de repente cafa, na sua genética mesmo, vai ter um desequilíbrio em vata, porque eu já falei, quem acompanha o Ayurveda aqui no canal, sabe que quem sofre traumas tende a ter desequilíbrio em vata. É unânime? Não, mas 95% das sobreviventes têm desequilíbrio de vata. Então você pode nascer kapha ou pode nascer pita, que são os 3 doshas, né? O que são doshas? São 3 influências que a gente adquire aí e herda dos nossos pais. E essas influências vão trazer fatores genéticos. Então, de repente, você é kapha ou você é pita, mas vai ter o desequilíbrio em vata por conta da sua vivência traumática. Seus filhos podem vir com o vata por conta, muda a genética completamente. O cérebro de uma criança que passa por traumas, ele é modificado, a nossa genética é modificada. E aí seu filho, de repente, vai nascer vata, porque da sua vivência, dos seus traumas. Ou ele pode ter sofrido algo, né? E pode ter nascido pita e pode, sim, ter esse desequilíbrio em vata. Mas as pessoas podem ter desequilíbrio em vata futuramente também, adultos, adolescentes. Se sofreu um trauma, se foi um trauma grave, pode provocar um desequilíbrio em vata, que vai ser a nossa influência para o resto da vida, tá? Quem é filho de mãe narcisista e sofreu traumas, tem que equilibrar vata o resto da vida. Então é importante a gente conhecer um pouco sobre esses três doshas e saber identificar os nossos filhos com esses 3 doshas, porque quando a gente entende, a gente compreende melhor, não digo aceita melhor, mas aceita limitações, a gente pode ficar de olho em algumas doenças que eles possam vir a ter, alguns sintomas de algumas doenças que eles tendem a ter, de acordo com o dosha, e a gente pode prevenir essas doenças. Isso que eu acho também que é o barato da coisa. É você saber também as predisposições genéticas para determinadas doenças e compreender o seu filho. Por que seu filho, de repente, é ansioso? Por que seu filho, de repente, é nervoso? Por que seu filho, de repente, é muito preguiçoso? Porque ele é um ser único que já vem com essas 3 influências, que é vata, pita e kapha. E aí, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o bebê
bebê vata, né? O bebê vata, ele é um bebê que normalmente não é um bebê muito grande, normalmente ele tem um peso menor do que outros bebês, mas isso também não é unânime, tá? De repente vai nascer um bebê pequeno e de repente vai esticar, vai ficar grandão e vai ser um CAFA, que normalmente o CAFA ele é grande, ele é robusto. Pode ser que mude, mas a tendência é ser um bebê menor e mais magro, que vai sofrer mais com constipação, que vai ter prisão de ventre, que vai sofrer com gases, vai ser um bebê que chora muito mais do que a da Jurema e da Patrícia e da sua tia e da sua prima. Vai ser um bebê que dorme pouco. O desgaste da mãe de um bebê vata vai ser maior, porque é um bebê que chora mais, porque tem gases, porque é um bebê que tem constipação, e isso gera um nervosismo nessa criança. Vai ser um bebê que vai ficar pendurado no peito, tá? Não é de mamar período muito prolongado. Pega o peito, solta. Daqui a pouco pega o peito de novo, solta. Vai picando, né, essa coisa de amamentar. Por isso que eu sou contra botar horários para o bebê ser amamentado, gente, de acordo com a influência que esse bebê tem. Se ele é vata, ele vai querer mamar mais vezes, porque ele come de pouco em pouco, a vida inteira vata é assim. E aí ele vai mamar, e ele precisa desse aconchego, desse colo, desse contato de uma forma maior, porque ele está sofrendo constipação, está sofrendo com gases. E aí a mãe tem que cuidar muito da alimentação, se alimentar com alimentos que possam ajudar a aliviar esses gases, né? Vai tomar um chazinho de erva doce, vai comer mamão, ameixa, para ajudar essa criança que já tem uma tendência a ser ressecada. O intestino de vata ele já tende a ser ressecado ou irregular, né? Diarreia, um dia diarreia, no outro dia intestino preso. Ele vai acordar mais à noite para mamar. Esse bebê vai ter imunidade mais baixa, esse bebê vata, e vai precisar de muito colo, tá? O bebê pita, ele vai ter o intestino mais regular, porém, é um bebê que pode estar mais suscetível a infecções de pele e protoejas, porque ele é um bebê que sente mais calor, por isso não dá para empacotar a criança toda, nem toda criança tem que ser envolta naquele monte de pano, gente, porque se o bebê for pita, ele vai suar mais, ele vai transpirar mais, ele vai ter protoeja. É um bebê que o intestino vai funcionar regular, mas ele pode estar mais propenso a ter as fezes mais moles, né? Ele é um bebê que tem muita fome, pita tem muita fome, porque tem uma digestão muito boa, tem mais suco gástrico do que as outras pessoas, então a demanda de amamentação vai ser maior, uma criança que mama, que vai esvaziar o peito da mãe. Porém, ele tende a ser um bebê mais irritado, estressado. Um bebê que, de repente, vai chorar muito ou vai se irritar muito fácil. E o choro do bebê pita, ele é muito alto. Ele vai longe, você vai escutar longe o bebê chorando. Ele tem uma frequência vocal mais intensa. Pita é intenso em tudo, inclusive também nessa questão do som, né? Pita está conversando, você pensa que está brigando, ele está só conversando, porque ele fala mais alto, ele tem uma potência vocal maior. Se esse bebê tiver alguma alergia alimentar, ele vai aparecer primeiro na pele, porque a maioria das coisas de pita aparece na pele. Ele vai ser mais propenso a infecções também. Já o bebê CAFA, ele vai mamar bem, é um bebê guloso, mas ele vai ser um bebê maior, normalmente mais pesado. O bebê pita, ele vai ter mais padronizado, meio que no meio. Já o bebê CAFA é um bebê maior e possivelmente mais pesado, que não é uma regra também, tá? É um bebê que vai dormir mais, vai ter um sono mais tranquilo, vai acordar muito menos à noite para mamar, ele tem a digestão mais lenta, por isso ele fica mais satisfeito por um período mais longo, né? O espaço de mamada é mais longo, porque ele tem a digestão lenta, apesar de ter uma boa fome, a digestão dele é lenta. Ele está mais propenso a alergias respiratórias, sinusite, e terá a imunidade mais alta do que os outros dois bebês. Por isso que a da sua prima Priscila, o bebê dela nunca pega nada, porque de repente é CAFA, e o seu é vata e vive com o nariz escorrendo, porque vai ter imunidade mais baixa, o vírus da gripe vai passar e vai colar nele.
E aí também nós temos as crianças, né? A criança vata. Se é uma criança que não sofreu trauma, mas que a genética é vata, vai ser inatamente uma criança mais ansiosa, mais inquieta, mais hiperativa, uma criança que terá mais dificuldade em se alimentar e uma dificuldade que vai ter mais dificuldade em fazer as coisas nos horários. Tá? Não estou dizendo que vai ter uma doença de hiperatividade, vai ser uma criança mais elétrica, vai ser uma criança mais inquieta, vai ser uma criança que tem mais uma ansiedade natural. É normal as crianças terem um certo nível de ansiedade, porque estão aprendendo, né? Porém, a criança vata vai ter um pouquinho mais de ansiedade que as outras crianças. Se ocorrer um trauma, essa ansiedade vai ser muito maior, essa hiperatividade, essa inquietação vai virar realmente uma doença, como a hiperatividade. É uma criança que belisca o dia todo, toda hora, por isso não almoça direito, não janta, adora comer um doce, adora beliscar, não gosta de horário, não gosta de rotina, vai ser uma criança que vai dormir menos do que as outras crianças. De repente, o filho da sua amiga dorme 12 horas, seu filho vai dormir só 7 horas. O recomendado, normalmente, para a criança é dormir mais que 7 horas. Mas é da natureza dessa criança dormir menos, tá? É uma criança que pode ser desatenta, tá? O vata, a criança de vata, é mais desatenta, pode se machucar com frequência, bater a cabeça ao se abaixar, tropeçar, pisar no cocô, né? E às vezes a gente, menino, tá cego, não tá vendo o cocô? Não viu que pisou no cocô do cachorro? Não é, a criança é desatenta porque ela é uma criança vata, vive vagueando por aí no mundo da lua, vivendo verdadeiros desvaneios imaginários. É muito comum de vata. Gosta de brincadeiras com arte e música, vai gostar de pintar, desenhar, dançar, cantar, vai gostar de balé, meninos e meninas vão gostar de balé, de dança, eles aprendem muito rápido, mas tendem a esquecer rápido também, fantasiam muitas brincadeiras, gostam de compartilhar suas coisas, não são aquelas crianças que não gostam de emprestar as coisas, gostam de compartilhar, parecem formiguinhas, né? Não param quietos, estão de um lado para o outro. Quando você pensa que não, o vata está aqui, seu filho está aqui, quando você piscou o olho, já está lá fora. Eles não param, porque é da natureza deles, eles têm uma energia muito grande, né? E dizem que os vatas estão mais propensos a terem poderes intuitivos e de cura, né? São bons reikianos, né? Porque tem esse excesso de energia. Quando a gente tem muita energia, a gente tem que gastar, a gente tem que doar essa energia. E é isso que a gente tem que fazer com as crianças vata, né? Temos que fazer eles gastarem toda essa energia deles para serem crianças mais saudáveis. Eles vão andar mais rápido, alguns não vão voar, né? Vão correr. Porém, quando essa criança passa por traumas e o vata, né, de repente já é um vata de nascença. E aí tem um desequilíbrio, vai ficar muito vata. E aí, quando está muito vata, essa criança pode ter medos. E normalmente vata é um medroso para o resto da vida. E por ter medos, essa criança, de repente, não vai se expor tanto ao perigo, não vai correr tanto, né? Não vai fazer coisas que outras crianças fazem de se arriscar, porque é uma criança medrosa. Vai ter medo do cachorro, vai ter medo do passarinho, vai ter medo quando vai à rua, por conta desse desequilíbrio em vata. A criança pita. A criança pita, ela tende a ser mais independente, né? Quando você pensa que não, já está subindo nas coisas, já está trepando em penteadeira, em cômoda, na televisão. Piscou o olho, essa menina já vai estar penteando o cabelo sozinha, vai estar amarrando, o menino vai estar amarrando o tênis sozinho ou tentando, eles vão se vestir sozinhos, eles amam serem independentes. Querem dormir sozinhos logo, querem ter o quarto deles logo, gostam de brincadeiras de aventura, normalmente eles lideram as brincadeiras, né? As crianças estão brincando, eles vão criar as brincadeiras, vão distribuir as tarefas, porque eles são líderes natos, né? São muito inteligentes, aprendem com facilidade, retêm as informações com facilidade, gostam de montar e desmontar brinquedos, e aí você briga, né? Menino, paguei caro nesse carrinho, você já quebrou. Não, ele está desmontando para depois ele aprender a montar, porque eles são muito inteligentes. Gostam de esportes competitivos, são brigões, são ciumentos,
E é uma criança que possivelmente vai ter uma ou mais cicatrizes pelo corpo, porque eles são corajosos, eles não têm medo. Eles enfiam as caras mesmo e se machucam mesmo, né? O sono deles são normais, o sono deles costuma ser um sono normal, tem os passos firmes, né? Não tem aquele passo ligeiro de vata, e são bem teimosos. Filho pita, gente, eles são muito teimosos. Se for um pita com vata, de repente, ou tem outro dosha, porque não somos só um dosha, né? Somos compostos dos 3 doshas. São 3 influências que são a constituição do nosso corpo, né? Então, uns vão ter mais, outros menos, mas a gente pode ter os 3 com um pita maior, e um vata menor, e um kapha quase nada, e por aí vai. Se tiver outro dosha para meio que equilibrar a teimosia, a gente não passa tanto dobrado, não. Agora, se for um pito, a gente brinca que é um pitão, os pais passam dobrado, porque pita só aprende quebrando a cara. Você pode falar 1000 vezes para ele, 1000 vezes. Ele só vai aprender quando quebrar a cara, porque eles são teimosos mesmo, eles são muito, têm uma autoestima são muito seguros de si e acham que nunca vai dar ruim, que eles são tão bons o suficiente que só arrebentando a cara mesmo, quebrando a cara no chão, que eles realmente aprendem. A criança é kapha. É uma criança mais dependente da mãe, dos pais, é mais apegada à família, é uma criança mais dorminhoca, adoram doces, bolos, são muito sensíveis, apegados, eles são doces, gente, já cuidei de tudo, 2 crianças kapha, eles são uns amores, não que os outros não sejam, cada um com suas qualidades, né? Mas eles têm um diferencial, eles são muito carinhosos, muito apegados, muito sensíveis, eles andam mais devagar do que a outra criança, e às vezes você está lá apressando o menino, anda logo, não sei o quê. A tendência deles é andar mais devagar, sabe? E não apresse, porque é o ritmo dele. Eles se vestem devagar, eles escovam o dente sem pressa nenhuma. As meninas gostam de brincadeiras de boneca, de cozinhar. Normalmente não gostam de emprestar os brinquedos, eles são muito... Podem até acumular brinquedos, eles são muito apegados a tudo. A pele dessa pessoa que é kapha, ela vai ser mais pegajosa, a saliva mais pegajosa. E essas crianças são mais apegadas às famílias e às suas coisinhas também. Eles não emprestam brinquedo, não gostam de emprestar. Se emprestar, eles vão lembrar de cobrar, porque eles têm uma memória, assim, maravilhosa. Se emprestou um brinquedo para a amiguinha, para o amiguinho, ele vai lembrar de cobrar, vai pedir à mãe e ele vai atrás desse brinquedo. Tendem a ser preguiçosos, tá? Tem preguicinha. Podem comer em excesso e ter sobrepeso como forma de escapismo, né? E aliado a um metabolismo lento, natural de kapha, eles têm metabolismo lento, por isso têm tendências a ter sobrepeso, aliados a um trauma, a uma falta, né? Falta de carinho, falta de afeto. Por apanhar, de repente, sofrer algum trauma, essa criança vai colocar a comida como escape, por isso vai ter sobrepeso. Bullying, essas situações, essa criança possivelmente é kapha. Tendem a se sentirem rejeitados e mal amados. Podem ser mimados. Tem uma memória excelente. E os meninos gostam de brincadeiras mais sedentárias, como videogame, enfim, entre outras coisas. Mas são crianças mais tranquilas. Não são aquelas crianças que costumam dar muito trabalho, né? Como uma criança pita, por exemplo, que fogo na roupa, né? Ou vata que não para quieto. É uma criança que ela é mais lenta e mais calma, mas tende mais à depressão também, tá? É isso que eu queria explicar sobre os doshas, né? Essa diferença maravilhosa entre os filhos, entre o ser humano, né? Somos 3 seres humanos diferentes. Enfim, vou ver se tem alguma pergunta para a gente ir para a segunda parte. A Priscila está dizendo, oi, estou... Ih, não está aparecendo aqui, deixa eu olhar aqui. Estou adorando o webinar. Um beijo, Priscila, obrigada. A Diana, boa noite. Diana está perguntando, Virginia, qualquer um pode fazer o curso de medicina Ayurveda ou só é voltado para nutricionista? Não, na verdade, não existe um curso voltado para a nutrição do Ayurveda, não existe. Não existe nutrição Ayurveda, por exemplo, não existe uma pós de nutrição em Ayurveda.
O que existe no Brasil é terapeuta Ayurveda, que é, assim, 1% da medicina do Ayurveda. Não existe medicina Ayurveda no Brasil. Para você se formar como médico, você tem que morar na Índia, fazer residência lá e se formar lá. Temos um único brasileiro que ele está se formando, ainda não se formou, lá do Vida Veda. Esqueci o nome dele agora, caramba. Esqueci o nome dele. Um canal muito bom para quem quer conhecer a Ayurveda. Se chama Vida Veda. É Matheus, lembrei o nome dele. Ele é o primeiro brasileiro que irá se formar como médico. Então, ele é uma grande referência para a gente que é terapeuta, porque a gente aprende assim, 1%. Obviamente, né? É um ano de formação. A gente tem muitas tarefas de casa, a gente tem muito conteúdo para ler. A gente tem as 2 Bíblias aí do Ayurveda, que uma delas tem mais de 1000 páginas para a gente ler. Então é muita coisa, é muito conteúdo para a gente ler, para a gente estudar, e as coisas práticas também. Porém, nada se compara a 5 anos de medicina, né, gente? Lá na Índia eles operam mesmo, né? Cirurgia, enfim. Então, o que a gente aprende é 1%, mas é muita coisa, esse 1% é muita coisa. E a gente, é um curso livre, qualquer um pode fazer, não tem